E se no meio de um encontro, você começasse a ser ameaçado por meio de mensagens e fosse obrigado a fazer tudo que o criminoso está mandando, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Violet tentando descobrir a identidade e derrotar um psicopata manipulador. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar um psicopata chantageador em Drop, Ameaça Anônima. Essa mulher tem um passado perturbador, e logo ele vai voltar para assombrá-la. Em uma casa escura e bagunçada, a pobre Violet está sendo agredida e ameaçada por seu marido, que aponta uma arma para ela sem a intenção de parar os abusos. E o pior de tudo é que o cara ainda joga a culpa na mulher, dizendo que ela é culpada das agressões, já que não escuta o que ele fala. Mas na hora em que os dois se olham nos olhos, o marido percebe que a Violet sente mais raiva dele do que medo, e fica ainda mais putaço por não conseguir acabar com o espírito dela. Por isso, o homem coloca a arma nas mãos da esposa e começa a gritar, falando para ela tirar, já que quer tanto assim fazer isso. E ele obviamente faz isso porque acha que ela não vai conseguir apertar o gatilho. Agora no futuro, vemos que a Violet se tornou uma psicóloga, que ajuda mulheres que também foram vítimas de abuso e sofreram agressões físicas e psicológicas. E durante uma das sessões com a sua cliente, fica bem claro que passar por esse tipo de situação deixa uma mancha escura terrível na mente da vítima, fazendo com que ela se veja como alguém fraca e completamente inútil. Sendo que o trabalho da Violet é justamente fazer essas mulheres entenderem que elas não são as pessoas que seus agressores diziam que elas eram. E para ajudar a paciente nesse processo, a Violet ativa uma função de espelho na chamada e faz a própria paciente ver a si mesma na conversa. Aí a Violet faz ela se lembrar de como era forte e independente antes de tudo acontecer, um processo que parece estar dando certo, mesmo que aos poucos. Após a sessão, a Violet recebe uma mensagem de um homem chamado Henry, dizendo que ela ainda tem uma última chance de fugir para as colinas. Então ela se levanta para responder a mensagem e acaba tomando um susto quando um trabalhador aparece na janela, dizendo que precisa ler o contador da casa. Aí ela apenas avisa que está na parte de trás e deixa o cara entrar pelo portão lateral. Algumas horas depois, a Violet está na cozinha preparando uma bebida quando seu filho Toby usa seu carrinho de controle remoto para enviar um bilhete para ela, dando a entender que é para a mãe ir encontrar o menino que está escondido. Por isso ela entra na brincadeira e vai encontrar o mini mestre do esconde-esconde. Só que não, já que por algum motivo o garoto estava se escondendo na porta de um quarto com metade do corpo aparecendo no corredor, que parece aquela foto do Shaquille O'Neal quando ele se esconde dos fotógrafos atrás de uma arvorezinha fina. Mas como é uma boa mãe, a Violet finge que não viu ele, só para ser atacada de surpresa e brincar um pouco com o menino. E bem nessa hora, sua irmã Jenna aparece ali e abraça o sobrinho. Só que ao olhar para a roupa da psicóloga, a Jenna percebe que as duas vão precisar dar um jeito nisso antes dela sair pro encontro da noite. O problema é que mesmo depois que a Violet troca de roupa, a Jenna continua achando que ela não está no clima de um encontro romântico, porque todas as roupas da psicóloga são de trabalho, o que deixa a Violet desmotivada, fazendo com que ela arranje uma desculpa para não ir, dizendo que o Toby não está se sentindo bem e que ela deveria ficar em casa para caso ele precise. Porém, a Jenna percebe o que está acontecendo de verdade e tranquiliza a irmã, falando que nem todos os homens são o ex-marido dela e que ela precisa se arrumar e ter um bom encontro, curtindo a companhia do Henry, já que ela merece ser feliz, e os dois já estão conversando há 3 meses. Sendo assim, a Jenna vai até o guarda-roupa da Violet e escolhe um lindo vestido vermelho para a mulher usar, dizendo para ela ir e relaxar um pouco, em todos os sentidos é claro. E enquanto a Violet se troca, a Jenna vai cuidar do Toby, que acabou colocando algumas coisas no nariz e não conseguiu mais tirar. Em seguida, a psicóloga aparece toda arrumada na cozinha para se despedir dos dois, e aí vendo como a mãe está bonita, o Toby faz um elogio. O problema é que logo após isso, ele pesa o clima, perguntando se o Henry sabe o que aconteceu com o pai dele. Então a Violet simplesmente responde que sim, e se despede deles, dizendo que a Jenna não pode se esquecer de escovar os dentes do garoto e de botá-lo para dormir antes das 8 horas, pois ela vai ver tudo pelas câmeras. Alguns minutos depois, a Violet chega ao prédio gigantesco onde fica o restaurante Palato, que é o local do encontro. Só que ao entrar no elevador, a mulher recebe uma mensagem do Henry se desculpando e avisando que vai se atrasar 10 minutos, dizendo para ela esperar no bar enquanto bebe algo caro, o que ela não vê nenhum problema. Por isso, a Violet apenas fala na recepção que a reserva está no nome do Henry Campbell e pergunta se pode esperar no bar enquanto o homem não chega, algo que a anfitriã permite e até se oferece para segurar o casaco dela. Então a Violet deixa o casaco com a mulher, recebe uma mensagem do Henry avisando que já está chegando e entra no restaurante, que está cheio de pessoas, tanto que ela até acaba esbarrando em um homem e derrubando o celular, mas o cara leva numa boa e até pega o celular para ela. E aí a Violet só se desculpa e vai sentar no bar para beber alguma coisa, e ali ela conhece a bartender Kara, que lhe oferece a melhor bebida da noite e também elogia o seu vestido, deixando a Violet um pouco sem graça, já que foi a irmã dela quem escolheu a roupa para esse primeiro encontro. Nesse momento, um senhor chamado Richard aparece ali perguntando se a Violet ama a tal de Diane, que é a mulher que ele vai conhecer em um encontro às cegas, algo que impressiona a psicóloga, já que ela não achava que ainda faziam esse tipo de coisa. Aí os dois conversam um pouco mais, até que do nada, um babaca intrometido senta entre eles e começa a dar em cima da Violet, perguntando que tipo de música ela gosta, aquele papinho clássico. A Kara percebe essa situação e avisa o novo pianista Phil que a mulher está ali esperando por
por alguém, mas como o Phil não vai embora nem com isso, a Violet responde que a música preferida dela é Baby Shark, dando a entender que já tem um filho, o que realmente dá certo e espanta o babaca. Assim que ele dá no pé, a Kara entrega uma bebida para a Violet e pergunta um pouco sobre o filho dela, falando que ela precisa aproveitar enquanto o garoto ainda é pequeno, porque logo a fase rebelde vai chegar, já que a sua filha tem apenas 9 anos e já a odeia. Nesse momento, a Diane finalmente aparece ali e se encontra com o Richard, que fica animado em ver a senhora e a abraça antes de se despedir da Violet e ir para a mesa reservada. Aí ficando sozinha, a Violet manda algumas mensagens para a irmã, perguntando sobre o Toby e avisando que o Henry está atrasado. O estranho é que do nada, um pop-up do aplicativo Digidrops aparece na tela dela, com uma mensagem perguntando se ela está a fim de se divertir. Então a psicóloga olha em volta e recusa, sem entender o que aconteceu. Ok, antes de tudo, eu preciso falar que apesar de ser extremamente difícil e complicado, uma pessoa que está passando por casos de abusos e violência precisa pedir ajuda de uma forma ou de outra, pois pedir ajuda quando está passando por esse tipo de situação é um sinal de força e coragem, não de fraqueza. E é necessário falar isso, porque muitas vezes a vítima culpa a si mesma por estar nessa situação, caindo em uma espiral de medo e baixa autoestima. E o pior de tudo é que a dependência econômica e a esperança de que o agressor vai mudar são dois dos principais fatores que dificultam a saída de um relacionamento assim. Isso sem contar que a falta de delegacias especializadas em muitas cidades brasileiras dificulta o acesso das vítimas ao serviço de proteção. E apesar dos pesares, existem várias formas relativamente seguras de pedir ajuda. Uma delas é ligando para a polícia e dizendo que quer um lanche ou algo assim, pois geralmente os oficiais que atendem são bem treinados e sabem o que isso significa. Além disso, conversar com alguém que te dê confiança também é essencial, porém é preciso ter certeza de que essa pessoa de confiança não é muito íntima do agressor. Além disso, também é possível ligar para 180, um centro de atendimento à mulher, e contar o que está passando. E é importante saber que esse tipo de coisa não pode ser levado na brincadeira, pois só em 2023 foram registrados 258.941 casos de violência doméstica no Brasil, e desde a tipificação de feminicídio em 2015, foram registrados até dezembro de 2023 mais de 10.600 casos, sendo que em 2024, ao menos uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 17 horas. Além disso, só na pequena interação que a Violet teve com o ex-marido, já deu pra ter uma boa ideia de como funcionava o relacionamento dos dois, que no caso era pura manipulação emocional por parte do cara, e a atitude que ele tem de entregar a arma para a Violet não é sem motivo. Essa também é uma parte da manipulação, e talvez seja a mais importante de todas. Isso porque se o relacionamento dos dois continuasse normal dali pra frente, o homem já teria uma boa noção de tudo que poderia fazer com a vítima, sem que ela tivesse alguma reação de tentar sair dessa situação. É praticamente aquele momento em que o valetão do colégio tenta colocar a vítima para baixo e fazer com que ela se sinta culpada por tudo, pois se ela sentir que é culpada, não irá buscar ajuda ou falar sobre o que acontece. Agora, falando de algumas coisas que a Violet acabou deixando passar, uma delas foi o cara entrando no quintal dela para ler o medidor de energia. E eu digo isso, pois como uma vítima de abuso, a mulher deve se preocupar bastante com a segurança. Uma prova disso são as câmeras que ela disse ter instaladas na casa. Por isso, seria uma boa dar uma checada se esse cara realmente foi dar uma olhada no painel de energia da casa, só por garantia. Além disso, tomara que esses sistemas de segurança tenham interação por áudio, alertas de movimento e backup remoto, pois em uma emergência, isso faz toda a diferença. Afinal, não adianta você gravar tudo sem ter um backup para mandar para a polícia, né? E falando desse pop-up no Digidrop, pode ser que o celular da mulher tenha sido comprometido, já que ela esbarrou naquele cara antes, e pode ser que ele tenha feito algo com o celular dela no momento que pegou na mão. Só que o cara precisaria ser um hacker de outro mundo para conseguir fazer esse tipo de coisa em segundos. Mas uma coisa que você pode fazer sempre que entrar em Wi-Fi desconhecidos, e que eu mesmo faço, é conectar a um VPN para proteger os seus dados. E aqui entra a propaganda de um VPN. Sacanagem, galera. Mas seria um bom gancho, hein? Algum VPN aí patrocina o canal. Mas sim, galera, conectar-se a um VPN em Wi-Fi públicos é a melhor maneira de evitar qualquer invasão. E explicando de uma forma simplificada, redes públicas podem ter backdoors instalados, que podem dar acesso às suas informações sigilosas uma vez que você conecta nelas. E esse app Digidrop é específico do filme, porém ele parece com o Bridgefy, um app que permite enviar mensagens mesmo offline, por Bluetooth ou Wi-Fi Direct com uma proximidade de até 100 metros. Então pode ser o próprio Henry brincando com a Violet, ou alguma pessoa aleatória do restaurante. Por isso, o melhor mesmo seria a Violet desligar o Bluetooth e a internet para aproveitar o encontro. Eu sei que ela tem um filho, mas o garoto tá em segurança com a irmã dela. Lembrando que ela está em um lugar público, né, galera? Por isso não seria tão perigoso fazer isso. Mas caso ela queira ser mais precavida, antes de sair de casa era bom ter combinado uma palavra código com a irmã, ou um horário de check-in, só por segurança. Aí se der algum problema, no horário combinado ela ligaria a rede e enviaria esse código para a irmã. E caso a Jen não recebesse nada, seria um alerta de perigo, porque mesmo que o encontro dê certo, é melhor prevenir do que virar estatística, né? Em seguida, a Violet decide dar uma olhada no perfil do Henry e acaba recebendo uma outra mensagem pop-up, que foi enviada pelo mesmo perfil de antes. E essa imagem é um meme de um carro que representa a Violet escolhendo ir para a estrada que diz: a pior noite da sua vida. Por isso, ela dá outra olhada em volta
volta para ver se acha quem mandou as mensagens, e vê a Kara, o Phil e algumas outras pessoas mexendo no celular. Mas antes que ela possa pensar mais sobre isso, o Henry finalmente chega ao restaurante, fazendo com que a Violet se esqueça do que estava procurando. Aí, para quebrar o gelo, o cara se desculpa pela demora, e a Violet diz que estava tudo bem, já que ela aproveitou para beber e ver se passava o nervosismo do primeiro encontro. Aí, para talvez criar uma conexão, o Henry brinca que no carro também tinha algumas latinhas, então os dois pombinhos vão se sentar na mesa reservada, que fica perto da janela, e o Henry se desculpa por estar carregando a mochila da câmera, dizendo que não pode deixar no carro porque ficaria sem emprego se ela fosse roubada, algo que a Violet não liga, e até pergunta se estava tudo bem em deixar o celular em cima da mesa, para que ela possa checar as câmeras da casa de vez em quando para ver como a irmã e o Toby estão se saindo. E na hora em que escuta isso, o Henry mostra que fez a lição de casa antes do encontro, e se lembra que a irmã da mulher se chama Jen, além de também entregar um disco de hóquei do time do Chicago para a Violet levar pro Toby, o que faz o cara ganhar alguns pontinhos com ela. Nesse momento, um garçom esquisito chamado Matt aparece ali para pegar os pedidos, e perguntando qual é a ocasião especial da noite. Assim ele descobre que é o primeiro encontro deles, e o cara fica feliz e começa a falar da própria vida, dizendo que é a primeira noite de trabalho, e que está fazendo um bico no restaurante enquanto não se torna um ator, o que acaba sendo bem estranho para os clientes, já que eles querem se conhecer um pouco mais. Por sorte, outro garçom passa ali do lado, e faz o cara cair na real e ir embora pegar um drink para eles. Assim que ele vai embora, a Violet recebe uma mensagem no celular, e parece ficar um pouco abalada com o que viu, fazendo o Harry perguntar o que aconteceu. Por isso, ela mostra a mensagem, e fala que está recebendo esse tipo de coisa há algum tempo, desde que chegou no restaurante. Aí, para deixá-la menos nervosa, o Harry fala que não tem nada demais, e que recebe esse tipo de coisa o tempo todo quando está no trem, e que devem ser apenas alguns jovens pregando uma peça. Só que ouvindo isso, a Violet fala que esse tipo de coisa pode fazer sentido num trem, porém ali não parece combinar. E vendo que ela realmente estava preocupada com isso, o Harry pergunta quem dali ela acha que pode estar enviando essas mensagens. Por isso, os dois dão uma olhada em volta para ver quem pode ser o responsável, e descartam alguns casais, como por exemplo, o pobre Richard, que não parece estar indo muito bem no seu encontro. E aí, olhando em volta, o Henry vê um grupo de jovens da formatura sentados em uma mesa, e fala na hora que essa brincadeira deve ser coisa deles, fazendo a Violet perceber que só deveria apenas ignorar as mensagens, já que pelo menos não são fotos de Países Baixos, o que faz os dois se divertirem bastante, tanto que a Violet até mesmo ignora a outra mensagem que recebe. Mas como acaba recebendo mais uma, ela entrega o celular para o Henry ver o que é, e acaba sendo nada. Além disso, a Jen também manda uma foto do Toby todo sujo de sorvete, mostrando que estão se divertindo. O problema é que do nada, a Violet recebe um meme com o nome dela escrito e fica tensa, pensando que é algo pessoal. Por sorte, o Henry conhece um pouco mais do aplicativo e mostra pra ela que na verdade é possível ver o nome e a foto das pessoas que estão por perto. O estranho é que ao comparar a foto das pessoas que estão no restaurante com os perfis que são mostrados no aplicativo, dá pra ver que todos que estão ali também estão no app. E como o perfil que está enviando mensagens tem a foto de um diabinho, isso significa que o responsável não está à vista, ou tem outro celular. Por isso ele usa a bússola do próprio celular e dá uma volta no restaurante para ver quais são as pessoas que estão nesse raio de 15 metros e podem mandar mensagens para Violet. E assim eles descobrem que o lobby está fora de área, e a maior parte da cozinha também. O problema é que logo após eles começarem a falar sobre isso, o Let's Play manda outro meme zombando da cara da dupla, falando que os dois não conseguem encontrá-lo. E nessa hora o Matt aparece na mesa para pegar o pedido do casal, e também para falar mais do que devia, mais uma vez. A questão é que mesmo enquanto isso acontece, a Violet recebe uma outra mensagem do Let's Play, só que essa é totalmente diferente. Isso porque o criminoso manda ela olhar pelas câmeras de segurança da casa, e quando faz isso, a Violet vê um cara mascarado e armado dentro da residência, olhando pra câmera como se estivesse encarando a psicóloga, algo que deixa a Violet completamente pálida e apavorada. Isso faz o Henry perguntar o que aconteceu, mas na hora que ela vai contar, o Let's Play manda outra mensagem, mandando ela ficar quieta. Aí, percebendo que não pode falar nada pra ele, a Violet fala que vai ao banheiro rapidinho, e decide ligar para o 911. Mas ao se levantar, ela recebe outra mensagem do chantageador, dizendo que o celular dela está clonado, e que ele pode ver tudo, e falando que o Toby vai ser finalizado se ela ligar para a polícia, sair do restaurante ou contar para qualquer um, o que deixa a coitada numa situação ainda mais desesperadora. E ela fica tão nervosa com isso que acaba esbarrando novamente naquele cara de antes, que percebe que ela está muito mal e pergunta o que aconteceu. Porém, como ela está com medo de fazer qualquer coisa errada, a Violet fala que está bem e vai ao banheiro, onde encontra algumas jovens e fala que precisa de ajuda. Só que antes de conseguir explicar o que está acontecendo, o Let's Play manda outra mensagem, dizendo que ela já sabe o que vai acontecer se pedir ajuda para outras garotas. Então a mulher dá uma olhada em volta para ver se tem câmeras ali, e pede o lápis de olho de uma delas para escrever na palma da mão. O problema é que isso dá errado, e a ponta do lápis se quebra inteira, fazendo com que a menina pergunte o que aconteceu. Mas como a Violet suspeita que está tudo sendo escutado pelo criminoso, ela começa a gesticular de um jeito estranho, e assusta as garotas. Por isso elas pegam o lápis de volta e vão embora rapidamente. Aí na hora em que a mulher fica sozinha, o Let's Play manda uma mensagem perguntando se ela é idiota, o que honestamente dá pra entender. E percebendo que ela realmente estava sendo ouvida pelo criminoso,
isso, a Violet dá uma olhada pelo banheiro e encontra uma escuta escondida em um dos vasos de planta da decoração. Nessa hora, uma mulher entra ali e a Violet fica tensa e decide ir embora, já que não sabe quem está enviando as mensagens. Bom, aqui nós realmente temos um grande problema, mas antes de falar sobre ele, eu sou obrigado a falar o quanto eu acho estranho esse conceito de encontro às cegas, porque é literalmente você saindo para se encontrar com alguém que nunca conversou ou viu na vida, e isso pode ser muito assustadora, tanto que eu acabei me lembrando do caso do Johnny Altinger, que aconteceu em 2008. E pra quem não sabe que caso é esse, em outubro de 2008, um homem de 38 anos chamado Johnny Altinger conheceu uma mulher através de um site de namoro e marcou um encontro. Só que ao chegar no local, ele acabou sendo surpreendido por Mark Twitchell, um cineasta amador que era obcecado pela série Dexter. E aí, somando isso com o fato do cara ter um parafuso a menos, o pobre Johnny acabou sendo brutalmente finalizado. E o bizarro é que o Twitchell tinha um perfil para atrair as vítimas e planejava cometer finalizações inspiradas na série, e ele documentou tudo em um arquivo detalhado. E sim, é claro que existem formas de garantir um pouco mais de segurança, como por exemplo, avisar os familiares para onde está indo e que horas vai voltar, deixar o localizador ligado e marcar um encontro em um local público. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda acho que é perigoso e desnecessário sair para um encontro às cegas. Agora, se tratando do problema real, está bem claro que a Violet era um alvo desde o início. Isso porque tudo foi muito bem planejado, e o criminoso provavelmente já tinha entrado na casa logo após ela sair de lá, ou quem sabe ele nunca tenha saído de lá. E o trabalhador que chegou para ler o contador era o cúmplice do Let's Play. A questão é que por ter um filho e a irmã como reféns, a Violet não pode fazer nada que deixe o criminoso sem saída, pois só de ver como ele armou esse plano de espionagem e invasão, dá pra perceber que eles querem fazer algo muito importante, e que de preferência não é pra ter nenhum imprevisto. Por isso eu arrisco dizer que enquanto ela não acionar a polícia, desligar o celular ou tentar pedir ajuda, o criminoso vai relevar qualquer deslize que ela faça, e isso pode ser algo muito bom. Além disso, não existe nenhum motivo para que a Violet se torne o alvo de uma equipe tão boa assim, pois os dois homens claramente são profissionais, e como o Let's Play está no salão de jantar e não está de olho em tudo ao mesmo tempo, é bem possível que tenham ainda mais pessoas de olho nas escutas e nas câmeras do prédio, mostrando que são profissionais de alto calibre. Sendo assim, o único motivo claro para ela estar sendo o foco deles é por conta do Henry. Por isso, no momento, o que ela realmente precisa fazer é tentar investigar mais do cara e ver o que ele revela. E assim, galera, aqui fica claro como um sistema de segurança bem elaborado faria toda a diferença. Afinal, se o sistema da Violet realmente fosse bom, ela teria algum botão do pânico naquele aplicativo das câmeras mesmo, para fazer uma chamada silenciosa para a polícia, pois eu acho que a parada do celular clonado é apenas um blefe. Se bem que nem era pra ter chegado nesse ponto, né? Pois assim que ela começou a ser incomodada, a primeira coisa que deveria fazer era fechar o aplicativo para não ser importunada. Provavelmente é o que qualquer um faria. Agora, falando da parte do banheiro, tinha como a Violet pedir ajuda de uma forma discreta. Ela desconfiou que tinha uma escuta ali, então tudo que ela precisava fazer era continuar falando, tipo enrolando, dizendo que estava nervosa com o primeiro encontro. Enquanto isso, ela deveria pegar um sabonete ou um batom para escrever no espelho que elas estão sendo escutadas, e para não falar nada comprometedora. Ou até mesmo inventar um choro falso e puxar uma das garotas para um canto e explicar bem baixinho a situação. Mesmo que tenham microfones escondidos no banheiro, não é possível captar o som de todos os cantos do lugar, então sussurrar o que está acontecendo para uma das garotas definitivamente funcionaria. Caso isso não dê certo, a Violet deveria começar a testar o alcance do Let's Play, como ir no bar por ângulos diferentes e conversar algo com a bartender, além de pedir o celular da Kara emprestado, para ver se ela seria repreendida pelo Let's Play. Dessa forma, ela poderia identificar algum ponto cego do cara, pois é impossível que ele tenha grampeado o restaurante inteiro e hackeado todo o sistema de câmeras do lugar também. Agora, se ele fez isso, a Violet vai ficar à mercê desse psicopata. Ao voltar pra mesa, o Henry pergunta se está tudo certo, e ela dá uma desculpa dizendo que está nervosa porque não sai para um encontro há muito tempo, e que sair da rotina assim acabou sendo um pouco amedrontadora, o que faz o Henry se culpar por ter acelerado demais as coisas. Porém, enquanto os dois conversam sobre isso, ela percebe que tem outra escuta na decoração da mesa, e fala que precisa mandar uma mensagem para a Jen, avisando onde está o bichinho de pelúcia do Toby. Só que ao invés de fazer isso, ela manda mensagem para o Let's Play querendo saber quem ele é, e em resposta, o criminoso brinca com a mente dela, falando que pode ser o garçom, o cara da tecnologia ou a mulher de rosa. E vendo a Violet olhando para as pessoas em volta, o Henry pergunta se ela voltou a receber mensagens do Digidrop, o que ela nega na hora, falando que só está tentando parar de olhar para a parte de fora, já que está ficando com vertigem. Aí, sabendo disso, o Henry fala que podem dar um jeito e chama o Matt para perguntar se é possível mudar de mesa. A Violet até tenta falar que não é necessário, mas como o cara é muito gentil, ele insiste em fazer isso, dizendo que o Matt vai dar o melhor dele, já que é o primeiro dia de trabalho, o que realmente dá certo, e o garçom consegue outra mesa para eles. O problema é que na hora que estavam fazendo a troca, o Let's Play manda uma mensagem, dizendo que o Toby vai de base se ela não voltar para a mesa de antes. E vendo que as coisas estão ficando ruins, ela para no meio do caminho e pede para voltarem, dizendo que vieram pela vista e que deveriam aproveitar, deixando os caras um pouco sem jeito. O importante é que no caminho de volta para a mesa, ela olha em volta e checa todas as câmeras de segurança para ver se existe algum ponto cego. E ao se sentarem, ela se desculpa por isso e fala que ficar ali é bom para trabalhar nesse problema com o medo.
Além disso, o Let's Play manda outra mensagem, dizendo que ela precisa ser mais simpática para impedir que o Henry vá embora, já que se isso acontecer, é bye bye Toby. Nesse momento, a anfitriã aparece ali querendo saber se está tudo bem com a mesa, já que os dois tinham pedido para mudar e acabaram voltando atrás, o que é ainda mais estranho levando em conta que o Henry reservou essa mesa especificamente, algo que o cara nega, já que na verdade tinha pedido por qualquer mesa que tivesse uma boa vista. Aí sentindo que tinha algo de errado, já que nas anotações estava escrito que ele pediu por essa mesa em específico, a mulher deseja um bom jantar a eles e vai embora. E aí ficando a sós com a Violet, o Henry fala que devem ter misturado as reservas, o que também pode explicar as mensagens do Digidrop, pois como roubaram a mesa de alguém, essa pessoa deve estar putaça e querendo incomodar. De repente, a Violet recebe uma outra mensagem, falando que está na hora de botar a mão na massa, e para perguntar o que o criminoso quer, a mulher fala para pedirem a comida e usa o cardápio como cobertura para falar com o Let's Play. Então o criminoso fala que ela precisa dar um jeito de pegar o cartão SD da câmera do Henry. Então, enquanto o fotógrafo faz o pedido, a Violet retira o relógio do braço de Fininho e esconde na bolsa. Aí quando o cara termina de pedir, ela faz uma ceninha dizendo que perdeu o relógio e pergunta se ele pode ir ver com a anfitriã se o relógio está lá, algo que ele não vê nenhum problema. E quando ele finalmente se afasta, a Violet mexe na câmera dele e vê que ele tinha algumas fotos comprometedoras do prefeito da cidade e de documentos confidenciais. Mas como percebe que o Henry está voltando, ela para de olhar e retira o cartão de memória. Alguns segundos depois, o Henry volta para a mesa falando que o relógio não estava lá, mas que ainda vão encontrar, o que parece deixá-la chateada, já que adorava o objeto. Além disso, a Violet recebe uma mensagem do Let's Play mandando ela ir para o banheiro. Por isso, a mulher fala que pode ter deixado o relógio no banheiro e sai da mesa, o que deixa o Henry sem jeito, pensando que algo estranho está acontecendo. Em seguida, a Violet avisa que chegou no banheiro, e o criminoso manda ela destruir o chip e dar descarga, ao que ela faz rapidamente, e até acaba sendo vista no processo por uma senhora, que decide apenas dar meia volta, como se nada tivesse acontecido. Aí, com tudo isso feito, ela pede para o Let's Play retirar o bandido de dentro da sua casa, já que fez tudo o que ele mandou. Porém, o criminoso fala que ela não está no comando, e que ainda precisa fazer mais uma coisa. Por isso, ele manda a psicóloga dar uma olhada no dispensador de papel toalha. E ao fazer isso, a Violet encontra um frasco com um líquido estranho, que o criminoso revela ser veneno, e manda ela colocar na bebida do Henry. Só que ela se recusa, dizendo que não pode fazer isso. E em resposta, o Let's Play fala que ela pode sim. Afinal, já fez isso uma vez, se referindo ao marido dela, deixando a Violet completamente perdida, sem saber o que fazer. Após isso, ela sai do banheiro e é abordada pela anfitriã que quer saber se ela achou o relógio. Mas quando a Violet fala que não achou, a funcionária diz que vai ficar de olho e avisar caso seja encontrado. Aí vendo a mulher voltando para a recepção, a Violet sai do alcance do Digidrop e vai atrás dela para perguntar se nenhuma outra pessoa requisitou uma mesa específica essa noite, para a mesma hora que ela fosse jantar, falando que quer garantir que não pegou a reserva de alguém. Mas como já está de saco cheio dela, a anfitriã fala que a cliente está na mesa certa e sai dali para atender uma outra família, o que dá a oportunidade perfeita para a Violet pegar o telefone da recepção e ligar para o 911. Porém, assim que alguém atende, a chamada cai do nada por falta de sinal. Aí, sem muitas opções, a Violet usa o computador local para acessar um site de abusos domésticos e fazer o pedido de socorro por lá. O problema é que na hora em que ela escreve que o filho está sendo feito de refém, o Let's Play entra no alcance do aplicativo e fala que não mandaria essa mensagem se fosse ela. E vendo que foi descoberta, a Violet olha pelas câmeras de segurança para descobrir quem poderia ser o Let's Play e vê que aquele cara com quem ela já esbarrou 2 vezes está mexendo no celular, o que parece ser um pouco suspeito para ela. Por isso, ela desiste de falar com o suporte do site de violência doméstica. Além disso, a mulher também vê que a anfitriã estava voltando e decide voltar para dentro do salão de jantar, indo até onde está o Connor para verificar se ele é o responsável pelas mensagens ou não, o que acaba sendo bem estranho, já que ela meio que interroga o cara falando sobre como ele está sozinho há um bom tempo. Então o Connor apenas responde que está esperando pela irmã e fala que ela deveria voltar para a mesa, já que o Henry está olhando para os dois. O esquisito é que quando vira as costas para voltar para a mesa, a Violet recebe outra mensagem, dizendo que ela deveria parar de perder tempo, aumentando ainda mais as suspeitas dela. Apesar disso, ela volta para a mesa, vê que o cara está se ajeitando e pergunta por que ele está indo embora. E em resposta a isso, ele diz que está claro que o Toby precisa da mãe dele e que ela apenas é gentil demais para falar. Aí sem jeito, ela fala que apesar de ter ficado distraída a noite toda, ainda não quer ver ele indo embora, o que infelizmente não dá certo. E ele diz que os dois podem sair outra hora, então ele paga a conta e se despede. Mas como não pode deixar ele ir embora, a Violet toma uma decisão rápida e beija o Henry para mostrar que realmente não quer que o encontro acabe. E isso realmente convence o fotógrafo a ficar mais um pouco. Por outro lado, o encontro às cegas do Richard não acaba nada bem, pois a Diane fala que ele é um babaca e vai embora. Ok, aqui as coisas ficaram ainda mais complicadas, pois além de estar sendo vigiada pelas câmeras de segurança e ter o celular clonado, também parece ter escutas por todo o restaurante, ou quase todo. E se a gente somar isso com o que eu disse anteriormente, de que o Let's Play provavelmente só vai machucar o Toby caso fique sem saída, a Violet ainda tem algumas formas de manobrar a situação e pedir ajuda, ou melhor dizendo, ela tem uma forma. Para isso, o que ela deveria fazer é ir para o lugar menos provável de ter uma escuta, que seria o bar, pois por ter muita gente em volta, seria difícil
fosse escutar uma conversa em específico, e poderia até mesmo ter uma poluição de informações para a equipe processar. Sabendo disso, a Violet deveria deixar o celular na mesa para que ele não sirva como escuta e ir até o balcão. Ao chegar lá, ela só precisa baixar um pouco a cabeça para que não seja feita a leitura labial, e então falar com a Kara como se estivesse pedindo uma bebida. Só que ao invés de fazer o pedido, ela iria contar o que está acontecendo, principalmente o fato da família estar sendo feita de refém, e pediu para a bartender falar com a polícia. Isso tudo enquanto as duas continuam mantendo a atuação de que é um simples pedido de bebida. Se isso for feito da melhor forma possível, o Let's Play não iria mandar finalizar o Toby e arriscar uma operação tão importante assim por algo que nem é comprovado. Então é bem provável que ele tentasse no máximo acelerar o plano e pedir para a Violet acabar logo com o serviço. E por ser uma psicóloga, ela definitivamente saberia lidar com a situação e conseguir o máximo de tempo possível sem pressionar o criminoso. Aliás, uma coisa importante de mencionar é que na hora em que ela olha as câmeras do restaurante, não aparece o local onde o Richard está sentado, o que pode significar que as câmeras dali foram cortadas, ou que é um ponto cego do sistema de segurança. E geralmente em planos elaborados assim, os criminosos sempre vão tentar ao máximo esconder os rastros ficando longe das câmeras. E uma última coisa que a Violet poderia ter feito era tirar fotos com o celular do que viu na câmera do Henry. Dessa forma ela realmente iria confirmar se o celular foi clonado, e caso fosse um blefe, ela teria essas provas com ela para repassar ao Henry futuramente. Em seguida, o Matt chega ali para ver o que eles decidiram, e o Henry avisa que vão ficar mais um pouco e que por isso gostariam de ter outra garrafa de vinho. Ao mesmo tempo, a Violet recebe duas mensagens elogiando a forma com que ela fez o Henry ficar, e dizendo que ela ainda tem um trabalho a fazer. Fora isso, o Phil começa a tocar Baby Shark versão piano, o que emociona a mulher, e a faz pensar que pode contar com a ajuda dele para sair dessa situação. Por isso, ela usa o batom para escrever um pedido de socorro em uma nota, informando que tem um refém no endereço da casa dela, e então pede para o Matt dar a nota como gorjeta para o pianista. Só que, infelizmente, a nota é colocada em um pote de dinheiro ao invés de ser entregue diretamente para o Phil, o que acaba com o plano dela. E aí, sabendo que não pode deixar o cara ir embora, a Violet pergunta se ele acha que o prefeito é uma boa pessoa, já que trabalha para ele há 5 anos. Uma pergunta que parece ser um pouco complicada para responder, já que o Henry hesita um pouco e fala que o político é ok, explicando que não conhece o homem tão bem, mesmo sendo a pessoa que registra cada momento da família do prefeito, o que é um pouco estranho. Mas a Violet fala que entende esse sentimento, já que vem lidando com casos de sobreviventes de abuso, o que deixa o Henry curioso para saber o motivo dela escolher esse ramo. E quando o cara descobre que é por experiência própria, por conta do que ela passou com o pai do Toby, isso acaba deixando o Henry bem sem graça. Por isso ele se desculpa e agradece por ela ter compartilhado algo tão importante. Nesse momento, o Phil avisa que vai parar por 5 minutos e pega as gorjetas do recipiente, o que dá esperança para a Violet. Além disso, o Henry recebe uma ligação do trabalho e fala que vai precisar sair por alguns minutos para atender. Aí assim que ele se afasta, ela olha para o Phil e percebe que o cara viu o pedido de ajuda da nota. Então ele olha para ela e se senta no bar para ligar para o 911. Com isso feito, ele pega um drink e volta para o piano. Ao mesmo tempo, o Henry volta para a mesa e os garçons trazem a comida. O problema é que na hora em que vai comer a salada, a Violet vê que no fundo do prato tinha a nota com um pedido de socorro. E nesse instante, o Let's Play enviou uma mensagem, dizendo que ela estragou tudo, deixando a mulher desesperada pedindo desculpa. Porém o criminoso fala que não é com ele que ela precisa se desculpar. Isso porque nessa hora, o Phil se levanta do piano e cai no chão envenenado. E aí quando o Henry corre para ajudar o cara, o Let's Play manda outra mensagem, dizendo que o Phil não é o único com problemas. Por isso a Violet fica desesperada e olha nas câmeras de segurança da casa, vendo assim que o criminoso atacou e desmaiou a Jenny. E para piorar ainda mais, o Toby acabou vendo tudo e também foi atacado pelo bandido, que pegou o garoto e o trancou dentro do quarto, deixando a Violet completamente apavorada, pedindo para não machucar o menino. E em resposta, o Let's Play manda ela terminar o serviço de uma vez. Alguns segundos depois, o Phil parece se recuperar um pouco e fala que a vodka acabou batendo meio mal, por isso ele agradece a quem ajudou e vai cambaleando para dentro do elevador. Então o Henry volta para a mesa e os dois conversam sobre como foi estranho o que aconteceu. O pior de tudo isso é que o criminoso ainda manda mais mensagens, falando que o Phil não chegará no lobby com vida e que ela deveria parar de fazer gracinhas caso não queira que o Toby seja finalizado. E quando ela termina de ler isso, uma ambulância chega no prédio. E aí, para salvar a vida do filho, ela fala que a noite está estranha e convida o Henry para tomar um shot para recomeçar o encontro do zero. Só que mesmo achando uma boa ideia, o Henry recusa, dizendo que vai precisar trabalhar quando chegar em casa, o que faz a Violet se desculpar, falando que não faz sentido mesmo e que só queria mudar um pouco o clima da noite. Essa ceninha de coitada acaba dando certo e o cara aceita beber, dizendo que um shot nunca matou ninguém. E como o Matt está muito ocupado em outras mesas, a Violet insiste em ir ao bar pegar as bebidas, e ela insiste mesmo, já que o Henry estava determinado a fazer um pedido para o garçom. O problema é que ao sair da mesa, ela acaba derrubando a bolsa sem perceber, e isso faz o Henry ver que o relógio estava ali dentro. Sem saber disso, a Violet chega no bar e pede 2 doses de tequila, porém ela está tão tensa com o que vai fazer, que até mesmo a Kara pergunta se tem algo de errado, mas ela apenas dá uma desculpa, dizendo que é nervosismo do primeiro encontro, e pega o frasco de veneno no bolso. Porém antes dela colocar no copo, o Let's Play manda ela fazer
fazer isso na mesa de jantar, para que possa ver cada passo. E como infelizmente não tem outra opção, a Violet recusa os limões que a Carol oferece e volta pra mesa. Só que na hora em que ela senta, o Henry mostra o relógio pra ela e fala que encontrou dentro da bolsa dela. E isso, somado com a forma que a Violet tem agido a noite inteira, deixa claro que tem algo de errado acontecendo. Por isso ele pergunta o que é e fala que só quer ajudar. No entanto, ela nega que tem algo rolando e lembra do que aconteceu naquela noite de anos atrás, pois na verdade ela não conseguiu puxar o gatilho e o ex-marido apontou a arma para o Toby, que estava chorando, dizendo que ia tirar tudo dela. Ao voltar para a realidade, ela percebe que o Henry está lhe chamando e pergunta por que ele mandou mensagem para ela no aplicativo. Afinal, ela é uma viúva e mãe, o que é muita bagagem e um impedimento para muitas pessoas. Em resposta a isso, ele explica que estava quase para deletar o perfil, até que de repente viu ela por lá e teve a sensação de que essa mulher era diferente das outras, pois parecia gentil, genuína e uma boa mãe, ao que a deixa bem emocionada, dizendo que não é uma boa mãe, pois ela continuou um relacionamento abusivo mesmo após o Toby nascer e chegou a ver o ex-marido apontar uma arma para o bebê. Porém o Henry não liga pra nada disso, já que o que importa é que ela saiu dessa. Mas para a Violet isso não é verdade, pois em sua mente ela ainda está presa naquele quarto sem fazer nada. Ouvindo isso, o Henry fala que já esteve em uma posição parecida, onde a pessoa em que ela mais confiava acabou sendo alguém muito ruim, e ele mesmo acabou se sentindo culpado por algumas coisas que aconteceram. Além disso, os dois não perderam tudo que tinham por conta do trauma, afinal eles estão ali juntos nesse encontro, o que mostra que eles ainda têm esperança. Nesse momento, o celular dela toca com uma mensagem, e acaba estragando todo o clima triste, porém também dá uma aliviada na tensão, e a Violet fala que acabou esquecendo de pegar os limões, e como os garçons estão muito ocupados, o Henry decide ir lá. O estranho é que ao fazer o pedido para a Kara, ela pergunta se a Violet mudou de ideia, e ele mente dizendo que sim, mesmo achando a situação estranha. Bom, as coisas realmente estão complicadas para a coitada da Violet, e sabendo que não tem muito tempo restando, ela poderia aproveitar que as câmeras estão no teto e criar uma ilusão de ótica, usando a perspectiva para fazer parecer que colocou o veneno na bebida do Henry. Após fazer isso, era só ela avisar o Let's Play e confirmar pelas câmeras de segurança que o cúmplice do cara foi embora. E aí, após alguns minutos de observação para garantir que o criminoso não está mais na casa, ela só precisa derrubar o vaso com a escuta e contar para o Henry o que está acontecendo. Assim ele poderia ligar para a polícia e os dois dariam um jeito na situação. Fora que um restaurante chique desses também deve ter seguranças armados. E então os dois poderiam muito bem pedir ajuda para eles e impedir o Let's Play de sair dali. Porém, eu acredito que isso só funcionaria se o Henry fizesse uma simulação de morte. E a única solução que eu vejo para isso ser arquitetado seria se a Violet desse uma pirada e chamasse o cara para dançar ou algo assim. Pois aí o microfone não escutaria nada do que eles estão planejando. Assim talvez o plano funcionasse. Além disso, o plano da nota de dólar não é totalmente ruim. Porém a forma com que ela fez isso foi bem descuidada, pois ela já sabia que não tinha câmeras no banheiro, apenas uma escuta. Sendo assim, ela tinha que ter ido até o banheiro e escrito o pedido de socorro lá dentro e com mais detalhes, sem demorar demais também. Aí é só ela sair do banheiro e derrubar a nota no chão como quem não quer nada. Dessa forma, alguém acharia o pedido de ajuda e poderia falar com a polícia sem levantar suspeitas. Isso considerando que as pessoas ali dentro não são comparsas do criminoso. Ao mesmo tempo, a Violet vê o Connor sentando em uma mesa próxima e mexendo no celular. Nessa hora ela recebe uma mensagem do Let's Play e finalmente coloca o veneno na bebida do fotógrafo, algo que é elogiado pelo criminoso. E o pior é que ao fazer isso, ela vê que o Connor continua no celular. Além disso, o Henry volta para a mesa com os limões, agindo como se nada tivesse acontecido, e propõe para Violet um brinde em nome da esperança, o que ela acaba aceitando. Mas antes que o cara beba o veneno, ela muda de ideia e derruba o vinho na roupa dele, impedindo que o fotógrafo seja envenenado e fazendo com que ele precise ir no banheiro se limpar. Porém isso faz o Let's Play dizer que essa foi uma péssima decisão. E aí, com os nervos à flor da pele, ela vê o Connor encarando e decide confrontar o cara. Só que na hora em que ia fazer isso, a irmã do homem chega ali e a Violet fica parada sem saber o que fazer. De repente, a Kara se aproxima e diz ter percebido que a Violet está no limite desde o começo da noite. Por isso a bartender se oferece para tirá-la dali, caso ela esteja se sentindo insegura com o Henry. E percebendo que está passando a impressão errada, a psicóloga explica que o Henry é ótimo e que outra coisa está deixando ela nervosa, algo que surpreende a bartender. Aí, aproveitando a oportunidade, a Violet fala que a irmã do Connor parece familiar e pergunta se a funcionária a conhece. Então a Carrie explica que aquela mulher aparece toda hora e menciona que é estranho eles estarem sentados naquela mesa, já que normalmente ficam onde o Richard está sentado. E indo no embalo, a Carol também menciona que faz sentido o encontro às cegas dele ter dado errado. Afinal, o senhor ficou encarando a Violet a noite toda. Nessa hora, a Violet percebe que provavelmente encontrou o culpado e vai até a mesa dele com os 2 copos de tequila na mão. O Richard vê isso e faz uma piadinha, dizendo que não vai perguntar como está indo a noite dela, porque provavelmente está 1000 vezes melhor do que a dele. E sentindo sarcasmo nessa frase, a Violet dá um copo pra ele e fala que esse drink vai ajudar ele a se animar um pouco. Porém o cara nega falando o nome dela e diz que já bebeu demais. Aí a Violet fala que nunca se apresentou pra ele, o que acaba pegando o senhor de surpresa. Então ele manda ela se sentar e fala que a admira bastante, pois mesmo estando na pior situação possível, ainda lidou bem com as coisas, mesmo sabendo que o fim vai ser ruim. Além disso, ele manda ela escolher um
copo e beber, fazendo com que reste apenas o envenenado. Fora isso, eles também conversam sobre como toda a noite foi preparada, com ele explicando que escolheu essa mesa justamente porque está no ponto cego das câmeras. E a Violet também fala que eliminar o Henry não vai acabar com o que quer que esteja acontecendo. Afinal, o fotógrafo deve ter um backup em algum lugar. E o Richard concorda, dizendo que isso realmente existe. Porém, todos os backups vão para o servidor privado do prefeito, que obviamente está sob o controle deles. E a única prova fora dos backups eram as fotos do cartão SD que ela destruiu. Por isso, ele não vai ter nada para entregar na reunião com o FBI que vai acontecer essa noite. E ouvir isso faz ela entender que o fotógrafo é um informante. Aí, se sentindo encurralada, a Violet fala que pode escrever o rosto dele para a polícia e contar sobre os drops, algo que o cara nem liga muito, já que os drops eram apenas memes anônimos. Ela até tenta dizer que a Diane serve como prova, para garantir que ele ficou no celular a noite toda. Porém, como ele mesmo diz, um encontro ruim não é nenhum crime. E quando ela fala que não precisava ter sido envolvida nisso, o Richard explica que não ia pegar bem se o fotógrafo pessoal do prefeito simplesmente fosse eliminado. Mas é totalmente o contrário se a responsável por isso for uma viúva assassina que já matou antes, pois isso seria o foco das notícias. A Violet até tenta se defender explicando que não finalizou o ex-marido, porém o Richard não tá nem aí pra isso, e fala que o que importa mesmo é que ela era a única na cena e que tinham as digitais dela no gatilho. Um comentário que a faz ter mais flashbacks daquela noite, lembrando que na verdade o ex-marido pareceu enlouquecer e deslogou do servidor sozinho. Mas sem saber o que ela está pensando, o Richard fala que ela foi ocupada pela morte do Phil e que a mulher teve a sorte dele ter conseguido mandar uma mensagem para o pianista avisando que se ele ligasse para o 911, o filho dela iria de base, senão o pobre Toby já teria ido conhecer o Walt Disney, o que deixa ela completamente irritada. Nesse momento, o garçom traz uma panacota e logo após ele ir embora, o Richard fala que as câmeras gravaram ela colocando cetralina misturada com fentanil na bebida do Henry, e como ela prescreve muito desse remédio, é certeza que no fim ela vai sair como a única culpada de tudo que aconteceu, deixando claro que ela perdeu no momento em que entrou no restaurante e que a única forma de salvar o Toby é fazendo o Henry beber o veneno. E aí, como se tivesse sido invocado, o Henry aparece ali e conhece o Richard, que se apresenta como sendo um amigo da Violet, que ela conheceu no começo da noite, e que ela apareceu ali para confortá-lo depois de ver que ele foi chutado pela Diane. Mas como não quer beber, ele sugere que o Henry tome um shot em seu lugar, e a Violet apoia, dizendo que já bebeu o copo dela. E apesar de sentir que algo está errado, o fotógrafo ainda bota a bebida pra dentro, enquanto os outros dois assistem. Vendo isso, a Violet fala que vai explicar tudo daqui a pouco, e pede para o cara esperar um minuto na mesa. Ok, sinceramente dava pra ter uma ideia de que o Richard seria o culpado por toda essa situação. Isso porque o filme estava tentando forçar demais o Connor como sendo o suspeito, enquanto que o Richard estava o tempo todo nas sombras, ficando até mesmo no ponto cego das câmeras, como eu mencionei antes. O problema real de toda essa situação não é saber ou não quem é o culpado, e sim conseguir enganar ele para retirar o criminoso de dentro da residência, ou dar um jeito de enviar a polícia pra casa. Só que isso seria perigoso de se fazer se antes garantir que o cúmplice tenha ido embora. Isso porque o cara poderia simplesmente surtar ao saber que seria preso, ou em falhar na missão, e acabar com a vida da Jane e do Toby em um ataque de raiva. E honestamente falando, para uma psicóloga que deveria saber ter controle das emoções, a Violet agiu muito precipitadamente indo pra cima do Connor, sem nem ter certeza se ele era o Let's Play ou não. Além disso, mesmo que ele fosse o criminoso, o que ela iria fazer? No máximo, ela acabaria deixando ele encurralado e fazendo com que ele tomasse uma decisão no calor do momento. E é claro que é difícil e até improvável que uma mãe consiga manter a calma, sabendo que o filho corre perigo. Porém, nessa situação é necessário manter a cabeça sob controle e agir o mais racionalmente possível, pois ela claramente foi pega em uma teia de aranha muito bem tramada. Além disso, pra quem não sabe, tanto o fentanil quanto a cetralina são medicamentos que afetam os níveis de serotonina. E sim, mesmo o fentanil sendo um opioide, ele ainda pode aumentar a serotonina do cérebro, levando à síndrome serotoninérgica, que é potencialmente fatal. Mas não é só isso, pois apenas o fentanil em pequenas doses já tem o poder de causar uma parada respiratória, e como a sertralina não bloqueia esse efeito, o risco de overdose aumenta muito se eles forem combinados, especialmente se a pessoa não tem tolerância a opioides. E caso o fotógrafo tivesse ingerido essa mistura, a Violet poderia tentar ajudar mantendo o cara acordado e evitando que ele deitasse, pois isso aumenta o risco de parada respiratória. Também seria bom impedir que ele comesse ou bebesse algo, até mesmo água, e também não seria bom forçar o vômito, mas caso o cara ficasse inconsciente, ele deveria ser colocado e deitado de lado com a cabeça inclinada um pouquinho para baixo, para evitar a aspiração do vômito. Fora isso, em caso de parada respiratória, seria essencial fazer os primeiros socorros, iniciando o boca a boca ou a ressuscitação cardiopulmonar, até a pessoa voltar a respirar. E só para avisar os espertinhos aí nos comentários, que falam que o boca a boca não é mais utilizado, ainda é utilizado sim. Porém, você precisa saber fazer corretamente a manobra, pois ela serve para situações específicas,
problemas, como paradas respiratórias, por exemplo. Mas a recomendação para leigos é que seja feito somente as compressões torácicas contínuas, sem o boca a boca, já que muitas pessoas têm nojo, medo de doenças ou receio de fazer algo errado, e aí não fazem nada. E uma última coisa, galera, esse plano do Richard não é nem um pouco perfeito, pois por mais que o Digidrop sejam apenas memes, com certeza ele registra as informações de quem está entrando em contato, os horários que foram enviados e as mensagens que foram enviadas. Isso provaria a autoria do cara nesse esquema. Então, assim que o fotógrafo se afasta, a Violet fala que já fez o que foi mandado, e pede para o Richard mandar o criminoso sair da casa dela, o que o senhor faz na hora e com um sorriso no rosto, já que cumpriu a missão. E aí, vendo que o filho estava seguro, ela pergunta o que vai acontecer agora. Em resposta a isso, o Richard fala que vai comer a sobremesa enquanto espera o Henry ir de base, o que apesar de significar que ela vai ser presa, pelo menos a psicóloga conseguiu salvar o próprio filho. Só que enquanto o cara se delicia comendo a sobremesa, ela dá risada e começa a falar sobre como o ex-marido levava ela a um restaurante chique toda vez que a agredia, e todas as vezes ela fingia estar feliz e acreditar que nunca ia acontecer outra vez. A questão é que através dessas experiências, ela aprendeu a fingir muito bem, da mesma forma que fingiu colocar o veneno no drink do Henry, e sentindo o olhar da mulher, a Richard percebe que foi enganado, e que na verdade, ela envenenou a sobremesa, enquanto ele observava o fotógrafo tomar um shot. Isso faz ele ficar putaço e gritar com ela, puxando uma arma na frente de todo mundo, decidido a acabar com a vida da psicóloga, afinal ele não tem muito tempo sobrando mesmo. Por sorte, o cara acaba sendo mais lerdo que uma lesma, e o Henry consegue sair da mesa dele e chegar ali para empurrar a Violet pro lado e tomar o tiro no lugar dela, causando uma baita confusão no restaurante, com os clientes fugindo rapidamente. A Violet tenta aproveitar essa oportunidade e correr para longe, porém ela acaba sendo derrubada e alcançada pelo Richard, que por algum motivo demora mais uma vez para atirar, e dá a chance da Carol aparecer do nada e bater no braço dele, fazendo com que o tiro pegue na janela do prédio. E aí, ficando ainda mais irritado por ser interrompido, ele joga a bartender pro lado e enfia uma faca nas costas dela. Então a Violet tenta aproveitar esse momento e pegar a arma que estava no chão, porém o Richard é ainda mais rápido e recupera a pistola, ficando de costas para a parede. Mas ao invés de atirar na mulher, ele liga para o cúmplice e manda ele finalizar a família da psicóloga. Nesse momento, a Violet vê o disco de hóquei jogado no chão, pega ele e joga no vidro que tinha sido atingido pelo disparo de antes. E na hora em que o Richard fala que errou o alvo, o vidro se quebra, gerando uma descompressão muito forte e puxando tudo para o lado de fora. E assim o cara cai com tudo no chão e vai de base. Já a Violet, por outro lado, consegue se agarrar em um pano que ficou preso em uma tomada e começa a gritar por ajuda. Por sorte, um Henry aparece ali no momento em que o pano acaba soltando e puxa a mulher pra cima. Aí, vendo que o Henry estava muito ferido por conta do tiro, ela faz a pressão no ferimento e vai ver a situação da Kara, que por sorte estava muito melhor. Então ela avisa que os médicos estão chegando e corre para olhar o que está acontecendo em casa através das câmeras de segurança, descobrindo que o assassino é bem lento e estava de bobeira na casa, sem finalizar ninguém. Por isso ela vai até o Henry e pede a chave do carro dele, além de também entregar o celular dele e falar o endereço para onde ele deve mandar a polícia ir. Com isso feito, ela corre para o estacionamento, pega o carro do cara e aproveita o caminho até chegar em casa para ligar para a Jen, o que acaba alertando o criminoso, que já estava destrancando o quarto do Toby. Só que apesar de estar tonta do golpe anterior, a Jen demora um pouco para pegar o celular, e quando finalmente atende a ligação, a Violet manda ela se abaixar, dizendo que o criminoso estava atrás dela, o que foi um timing perfeito. Mas os problemas ainda não acabaram, pois na hora em que ia ser encontrada pelo criminoso, o Toby aparece ali chamando a atenção do bandido, e como ele hesita em finalizar o menino, a Jen aparece por trás e golpeia a cabeça dele com uma garrafa de vidro, antes de sair correndo com o garotinho. Porém, isso não adianta de nada, afinal o assassino os alcança muito rápido e bate a Jen nas paredes como se ela fosse uma boneca de pano. Em seguida, ele captura o Toby e afasta a criança das janelas. Por sorte, a Jen não estava desmaiada e ainda consegue enfiar um caco de vidro na coxa do criminoso, conseguindo assim correr para o quarto do Toby. E só pra deixar claro, hein, galera, ela bateu no cara 2 vezes e não continuou batendo pro cara não ter condições de levantar. Isso aqui é um erro clássico. Mas a Violet vê tudo isso através das câmeras e acelera ainda mais o carro para chegar em casa, o que quase causa um acidente. E além disso, ela também fura o bloqueio. Mas sem saber disso, a Jen coloca uma cômoda na frente da porta e fica ali segurando enquanto manda o Toby ir debaixo da cama, algo que o criminoso consegue ouvir. E por ser mais forte, ele consegue criar uma brecha na porta e passar o braço para atirar na Jen. Só que ela pensa rápido e morde a mão do cara, fazendo com que ele derrube a arma. O problema é que na hora em que ela vai pegar a pistola, o criminoso consegue entrar no quarto e dominar a jovem, tirando a arma dela e a jogando no chão. Aí ele simplesmente pega a arma e atira no ombro dela. E se lembrando do que ouviu, ele também dá vários tiros na cama para acertar o Toby, que estava se escondendo. E nesse momento, a Violet finalmente chega em casa e vê a residência toda bagunçada. Ela até tenta fazer silêncio, porém o criminoso já sabia que a mulher estava ali e dá alguns tiros. Por sorte, esse cara é um ex-Stormtrooper e erra tudo. Então ela corre para se esconder e age no stealth para ir até a cozinha pegar uma faca. E com a lâmina na mão, ela fica escondida e pega o assassino de surpresa, enfiando a faca no ombro dele, algo que obviamente não faz quase nada de dano. E ele simplesmente ignora o golpe e joga ela por cima do balcão da cozinha e por cima da mesa. Além disso, ele espera ela se
encostar em uma viga e retira a faca do ombro para poder acabar com tudo. Mas antes disso, ele retira a máscara, revelando que é o cara que apareceu para ler o registro durante o dia. Aí, quando tudo parecia sem solução, um carrinho de controle remoto aparece ali e entrega a pistola para ela, que não pensa duas vezes e dá múltiplos disparos no maluco, acabando com a vida dele. Com isso feito, ela vê o Toby com um controle na mão e corre para abraçar o filho, dizendo que está tudo bem agora. E outra boa notícia é que a Jen também está viva, afinal o cara era um péssimo assassino e atirou no ombro dela. Alguns dias depois, o prefeito é levado sob custódia por conta dos crimes que cometeu, incluindo a tentativa de assassinato e chantagem, o que é ótimo para o Henry, que está vendo todas as notícias da cama do hospital. Nesse momento, a Violet aparece ali com alguns lanches e os dois começam a conversar sobre o que aconteceu e o que vão fazer em seguida. Afinal, esse primeiro encontro teve emoções até demais, tanto que ela nem acreditou que o cara não foi embora do restaurante ao vê-la agindo daquela forma estranha. O assustador mesmo é que do nada, a Violet recebe outra mensagem do Let's Play, mostrando que o problema ainda não acabou, pois falando bem a verdade, ela se envolveu em um vespeiro gigante ao atrapalhar os planos do prefeito. Só que não, na verdade era apenas a Jen fazendo uma gracinha e dizendo que as roupas dela não estavam boas. Aí vendo a sua irmã fazendo graça, a Violet manda ela ir embora caso não queira tomar um outro tiro e continua conversando com o Henry, perguntando qual lanche ele quer comer e que eles deveriam ter um próximo encontro bem entediante. Ok galera, tudo estava indo muito bem no filme, até a parte que ela descobre sobre o Richard e o cara surta, pois aqui o roteiro salva essa mulher dezenas de vezes. Primeiro, o Richard esquece várias vezes como apertar um gatilho e espera o momento certo para atirar só quando o Henry pula na frente. Depois uma bartender que tem um filho em casa se joga desarmada contra um cara armado, já que ela e o Henry devem ser seguranças do presidente nas horas vagas e definitivamente não estão se sacrificando por uma mulher que acabaram de conhecer. Isso sem mencionar, pessoal, que a descompressão em uma janela do 40º andar é diferente de aviões pressurizados, onde a pressão interna é muito maior do que a externa, e prédios não são pressurizados, né? Não existe essa pressão absurda, onde alguém seria sugado dessa forma ao quebrar uma janela, e o Richard poderia escorregar ou cair devido a estar muito próximo da janela, mas a Violet dificilmente seria puxada daquela forma. O que aconteceria seria o contrário. O vento poderia empurrar as coisas para dentro do restaurante, e eu nem vou falar de um cara baleado puxando uma pessoa pendurada. Depois dessa, esse cara já pode trabalhar como segurança do presidente mesmo. Fora isso, eles deixaram o pior assassino do mundo cuidando da casa. Sério galera, como é que o cara manda um maluco executar as kills lá na casa, lembrando que é uma mulher e uma criança? E o idiota leva vários minutos para fazer isso, já que deu tempo da Violet descer no estacionamento, procurar um carro que não era dela e aí dirigir até em casa. E mais ou menos na metade desse tempo, o assassino resolveu entrar na casa novamente. E nem me perguntem por que esse cara saiu da casa, já que ele tinha nocauteado a Jen antes, e definitivamente ela devia estar amarrada. Mas é conveniência do roteiro que fala, né? A mulher tava livre, leve e solta para andar pela casa, com o mascarado lá dentro. Por sorte, esse cara era um incompetente de marca maior e errou todos os disparos, deixando a irmã dela viva e enrolando para finalizar a Violet, segurando a arma que nem um imbecil em vários momentos. Pois se você segura a arma que nem esse cara aqui, quando for em um canto qualquer, os braços e a pistola vão aparecer antes, e aí dá pra atacar de alguma forma. O certo é você manter a arma perto do seu corpo para você protegê-la e evitar de ser desarmado. E vamos combinar que essa enrolação toda deu tempo para um carro de controle, que geralmente é bem barulhento, chegar ali com a arma de bandeja pra mulher. Fala galera, esse foi como derrotar Drop, ameaça anônima. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse convidado para escutar o álbum de um artista que sumiu por décadas e descobrisse que ele faz parte de uma seita, o que você faria? Quer saber se essa mulher vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de investir mais em sistemas de segurança que impeçam uma invasão, do que em câmeras dentro de uma casa.